louvado é o nome de Jesus. Irmãos, eu também estou feliz aqui e eu gostaria de meditar com os irmãos rapidamente num texto da palavra de Deus, Números, capítulo de número 13, versículo 25, diz assim: ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles, bem como toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. E relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra que nos enviaste, ela verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa. Os cananeus habitam junto ao mar, ao longo do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos atacar aquele povo, é muito mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante, pois os descendentes de Enaque são da raça de gigante. E éramos aos seus próprios olhos como gafanhoto, e nós assim o víamos, e também lhes parecíamos. Amém, Jesus. Meus amados irmãos, me permitam dar a voz o contexto histórico. Todos os senhores sabem que Deus, na sua misericórdia, tira o povo de Israel lá do Egito e traz essa nação durante 2 anos. No primeiro ano, Deus está ensinando eles e leva ao monte para lhes dar as leis, para lhes dar as ordens, os mandamentos. E no final daquele período, eles chegam já na divisa da terra, nas campinas de Moabe, de frente ao Jordão. Aqui não diz, mas em Deuteronômio, Moisés diz para nós que não foi Deus que deu a ideia de mandar espia, foram os próprios, a própria congregação que pediu a Moisés que enviasse alguém à frente para ver. Esse primeiro sinal que Moisés, ao narrar para nós, ele já demonstra alguma coisa que devemos nos preocupar, porque eles já estavam duvidando do que Deus dizia. Quero dizer uma coisa para os irmãos nessa noite: o primeiro sinal de fracasso na vida de um cristão é quando você começa a duvidar do que a Bíblia diz. É quando nós começamos a achar que o que está no contexto e escrito no texto não é bem assim. Nós precisamos encontrar um outro meio, aí começa o perigo. Mas a Moisés vai nos contar ali em Deuteronômio que Deus disse a eles: eu vou querer apenas o direito de escolher os homens que vão àquela terra. E eu quero refletir bem isso com os irmãos. Aqueles 12 homens não se apresentaram, não foram porque quiseram, eles foram escolhidos por Deus, chamados por Deus para uma missão. Primeira coisa que temos que aprender é que nem todo mundo que vem à igreja é chamado por Deus, é próprio, é exclusivo e tem a capacidade de desfrutar das bênçãos e da maravilha que Deus está dando a ele. Tem muita gente que vem aos cultos, senta, assiste, ouve a mensagem, mas não produz o fruto que se espera dele. Passa dia, passa mês, passa anos e o sujeito não é nada, não faz nada e não dá nada. Mas aqueles que são escolhidos por Deus para dar fruto, eles frutificam em qualquer situação e em qualquer obstáculo. Eles são mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Percebam, por favor, que eles não se apresentaram. Também não foi Moisés que os chamou. Não, Deus chamou pelo nome. E Deus escolhe 2 elementos, que um deles é até questionável se ele era judeu natural. Parece que pelo menos a mãe dele não era 100% judia. Parece que os seus ancestrais tinham uma origem cananeia, que é Caleb. Mas ele é chamado por Deus, juntamente com Oséias.
E eu gostaria de meditar com os irmãos nesses dois, logo mais à frente, porque há algumas características nesses dois moços que nos interessam. A primeira delas está em Josué. A Bíblia diz que Josué era servidor de Moisés. Me permitam dizer aos irmãos nessa noite, o mundo moderno hoje ensina tudo, menos alguém ser servidor dos outros. Nós somos ensinados, nós somos empolgados, somos impulsionados a ser o melhor, a ser excepcionais. Hoje em dia não vale mais ser bom, tem que ser excepcional. Ninguém mais quer ser liderado, todos querem liderar. Somos ensinados a isso, estimulados a isso. Mas eu aprendo a primeira lição: para tu liderar, para tu mandar, tu precisa aprender a obedecer, a cumprir ordem, a ser obediente em tudo. Só assim você estará qualificado para liderar alguém, quando tu aprende a ser liderado. Vivemos uma época, irmãos, que ninguém mais quer ser assim. Já imaginou? Se alguém me descrevesse irmão Wilson, servidor do pastor José Dilson, o que você diria? Por que ninguém deu glória a Deus? Devia dar, né, meu irmão? Servidor, carregador da pasta. Eu fui, meus irmãos, com muito orgulho, carreguei a pasta do meu tio a vida inteira. Não tem nada que faça você se sentir envergonhado disso. Josué era o servidor de Moisés. Deus diz assim: eu quero Josué. Moisés, me empresta esse menino para ir. E eles vão, e eles observam toda a terra. Eles trazem um cacho de uva, irmãos, que 2 homens carregam. Eu às vezes fico meditando com a minha esposa, eu digo: olha, essa uva devia ser uma melancia no tamanho de uma uva. Os irmãos já imaginaram isso? Quem já imaginou? Tu já viu um cacho de uva normal? Quem já viu? 2 homens carregando um cacho de uva, irmão Amorim. Eu fico pensando, se fosse um cacho de banana, era uma carreta para carregar um trem daquele. E eles vêm trazendo. Mas o que é importante para nós é quando eles chegam. A congregação inteira está ansiosa, o povo inteiro está esperando. Era a oportunidade de ouro para eles entrarem no outro dia na terra. Era a chance de tomar posse. Mas aqueles elementos, tinha 10 que não tinham observado e nem entendido. Quando eles chegam, eles dão o testemunho. Eu às vezes fico meditando sozinho, pensando o que faríamos nós se estivéssemos ali aguardando, na expectativa, esperando. Eu penso as famílias na frente da tenda, o homem, a mulher, os filhos, aguardando. E aí os espias chegam. E eles vão à frente de Moisés, e Moisés diz: falai para nós como é a terra. E ele diz: na verdade a terra é boa. Olha o cacho de uva. Eu imagino que gente deu glória a Deus, né? Eu imagino que gente louvou a Jeová. Olha, realmente a terra é farta. A terra tem mananciais de água. A terra mana leite e mel. Aí todo mundo se empolga. Mas aí 10 camaradas que não entenderam, que não tinham nada a ver, fizeram o famoso contraponto. Os irmãos já viram o que é um contraponto? Quem já viu? O contraponto é o contra. Todo mundo está vendo uma coisa, mas o que está com contraponto está contra. Eles disseram: tá, porém tem uma coisa: os homens que moram lá também são grandes. As cidades são grandes. Tudo lá é grande. E entrou naqueles homens um espírito que eu quero ensinar para os irmãos nessa noite, para não entrar na sua vida. Espírito de gafanhoto. Eles disseram: nós temos o espírito de gafanhoto. Nós olhamos para os homens e nos vemos como gafanhoto. Mas em 2 homens entrou o espírito de herói. O Caleb diz: o gigante que você está vendo para mim é pão para os meus dentes. Nós vamos fazer dele café da manhã. Essa é a diferença. Tem gente, meus irmãos, que eu vou dizer para os irmãos: a terra é boa, a terra mana leite e mel. Os espias fracos descrevem e dizem: olha, lá no norte tem gigante, lá na frente tem Jebuseu, lá no londo tem Amorreu.
Irmão, Deus está dizendo para você nessa noite: tem amorreu na tua terra, bota eles para correr em nome do Senhor. Toma posse do que Deus te entregou, rapaz. Nós vivemos uma época de gente medroso, fraco, que não acredita e não confia no Deus que serve. Que adianta confiar, dizer que confia num Deus que até os querubins não olham para ele, tirar a coroa da cabeça, se não acredita na palavra dele para mudar um homem, transformar uma situação e modificar uma crise. O nosso Deus pode e vai fazer coisas maiores do que isso na vida da igreja, porque ele é o dono da igreja. Eles não viram isso. Aí o Caleb corre, percebendo a besteira que estão fazendo, que o povo começou então a ver um tumulto, e Caleb apressadamente faz calar o povo. Meu irmão, se cala, não fala besteira. Nós vamos animadamente. Irmão, você já viu que a pior coisa que tem é você estar ao lado de uma pessoa que não é animada, é desanimada. Quem já teve o desprazer de viver ao lado de uma pessoa assim? Ou tribulação na sua vida, meu irmão, ou cruz pesada é essa tua. É um problema sério. Tudo que você vai fazer, o sujeito... Eu tenho um amigo que é pastor em Rondônia, e a esposa dele, pastora Ruth. Lá eles têm pastora Ruth. Seus irmãos, o pastor Zé disse: é por causa do debate, veio a mente, me perdoa em nome de Jesus. É uma outra situação. Pastora Ruth, ela é uma mulher animada. Quando eu a conheci, eu tinha o contraponto. Eu sempre tinha vontade de ser contraponto. Meu pai me chamava de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda foi o homem mais contraponto do Brasil. Ele, quando não tinha mais ninguém para quem ele atacava ele mesmo. Pronto, ele era contra ele mesmo. Ele era contra tudo e contra todos. O papai me chamava de Carlos Lacerda. E eu conheci aquela irmã com esse espírito de contraponto. Tudo eu tinha que ver. Não, você não está vendo direito. Eu tenho que ver o outro lado. Um dia nós estávamos conversando para construir uma igreja de madeira. Ela estava querendo ir, e a Ruth ali na frente dizendo: pastor, eu estou vendo uma igreja grande, não sei o que. Eu falei: Ruth, a igreja está caindo, ela é de madeira e está para cair em cima de ti. Tu precisa ver a realidade. O fato real é que a igreja está caindo. Ela disse: pastor, no dia que Deus tirar a escama dos seus olhos, você será um homem diferente, capaz de ver coisa que ninguém vê. E disse para mim: sabe de uma coisa, pastor? A minha cruz é de isopor e tem rodinhas. Louvado é o nome de Jesus. Tem gente, meu irmão, que a cruz dele é de aço e ele ainda bota 200 quilos para carregar. Ele tem prazer de ser pessimista. Você já viu gente assim? Você arruma todo jeito para resolver a situação e ele está encontrando dificuldade. Olha, irmão Amorim, nós compramos um terreno. Desculpa usar o seu nome, irmão, por favor, me perdoe. É só, tá? Irmão Amorim, nós compramos um terreno ali para fazer a igreja. Irmão, mas não tem asfalto na frente da igreja. Tá, irmão? A prefeitura um dia vai fazer. Mas quando, meu irmão? Isso vai demorar 10 anos, irmão. Não, irmão, mas olha... Tá bom, irmão, mas nós vamos pedir, vamos fazer um baixo-assinado para que o vereador venha ver. Meu irmão, ele não vem. Ô infeliz, vai caçar um sapo, meu irmão, porque Deus vai trabalhar, vai modificar, vai dar vitória. Aleluia! Seus irmãos, se vocês agarrem, eu vou embora mesmo, meu irmão. Se Deus resolve o problema depois. Ontem eu estava contando uma experiência, e o Goiás, meu irmão, está ali. Eu gosto de contar a experiência minha, dos outros eu não sei se é verdade. A minha eu sei. O meu irmão Antonilson está ali. Nós fomos fazer uma igreja do nada. Eu comprei o material tudo fiado. E até aí estava bem. Ganhamos um bêbado para Jesus. O nome dele era Hamilton. Ele era crente da nossa igreja. No dia que ele estava sóbrio, ele trabalhava na igreja. No outro dia ele desviava e estava bêbado lá na casa dele. Presta atenção. E alguns irmãos assim um pouco mais santos chegaram para mim e disseram: pastor, isso é uma perca de tempo que o senhor está fazendo. Tá, meu irmão, o que eu estou perdendo tempo? Cuidando do Hamilton.
só vive bêbado, irmão. Um dia ele está aqui na igreja, no outro dia ele está no mundo. Eu falei, no dia que ele está bom, ele vale 2 de você, porque você não faz nada e ele levanta uma parede para a igreja do Senhor. Enquanto ele quiser, eu vou estar na casa dele todo dia. O Goiás se irritava comigo. Rapaz, tu vai lá todo dia de manhã, 7 horas eu ia lá. Ele estava de ressaca. De ressaca. Irmão Hamilton, vamos construir o tempo. Ô pastor, hoje não. Hoje sim, meu irmão. Você bebeu ontem, bebi. Quem mandou? Mas agora você vai comigo. E ele ia para lá. Meus irmãos, no final da nossa congregação, quando fomos fazer o culto de inauguração, o irmão Goia foi o pregador. Na época ele falava bem. Está ali, meus irmãos, o Antonilson, aquele homem de Deus. Isso prega que é uma maravilha. Ele foi o pregador. O Hamilton ali, eu disse para ele, Hamilton, eu quero você de camisa, manga comprida e de gravata. Ele bebia um dia sim, um dia não, presta atenção. E eu quero você lá, porque você vai dar o testemunho. O homem ficou o resto do dia doente. Resto do dia doente. A mulher dele vinha, não tinha telefone na época. Ela vinha em casa e dizia, olha irmão, o Hamilton está doente, está com a Bíblia na mão se tremendo. Ele está se tremendo porque o senhor disse que ele vai pregar. E ele disse assim, Senhor, olha o que ele falou, se o senhor me ajudar, eu dizer menos 2 palavras na igreja, eu nunca mais boto cachaça na minha boca, eu vou me transformar, ô Senhor. E eu dizia para a mulher dele, diga para ele que ele vai pregar meia hora, ele tem que pregar. Na hora do culto, antes do Goia pregar, o Hamilton subiu. Acredite se quiser, Deus tomou ele foi mudado, nunca mais botou álcool na boca, porque nós estamos vendo. Nós estamos vendo o que ninguém vê, meu irmão. Nós temos o espírito de Josué conosco. Nós temos o espírito de tomar posse. Nós temos o espírito de derrotar gigante, meus irmãos. Eu tenho uma filosofia comigo. Não perca tempo pensando em problema. Não gaste suas energias em problema. Use tudo que você tiver na solução do problema. A minha esposa, às vezes a gente senta e ela começa a dizer, Wilson, nós estamos com isso. Eu nem escuto a conversa dela. Pega a televisão e aumenta o volume. Eu quero falar com você e eu vou aumentando o volume. Aí ela diz, que hora que você vai me ouvir? De quando você começar a pensar na solução. Me diz o que é que vamos fazer para resolver o problema, eu te escuto. Enquanto tu estiver repetindo o problema, é o diabo que está falando. Eu não quero conversar contigo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles perderam a terra, porque focaram no problema. Olharam para o gigante, viram as muralhas, viram as dificuldades, não perceberam o Deus que está acima das muralhas. Sabe? Terminou o tumulto. O povo teve uma ideia infeliz. Disseram uns para os outros, acabou. Porque, irmão, um desanimado desanima 10. O desanimado sai fora dele, porque senão o desânimo dele vai pular para você e vai virar 2 desanimados. Te livra. Se o teu esposo é desanimado, irmã, ora ao Senhor, Senhor, muda o espírito do meu marido. Vou jejuar, vou consagrar, vou fazer vigília, vou fazer qualquer coisa, mas muda a mentalidade desse indivíduo para que ele tenha mentalidade de vitória, de êxito e de sucesso, e nós possamos alcançar a bênção de Deus. Criaram um tumulto. Tiveram uma ideia. Olha a ideia. Vamos matar Moisés, vamos matar Arão e vamos voltar para o Egito. Percebeu a tragédia que é? Canaã bem aqui, meus irmãos.